Alguma vez você já se perguntou como algumas pessoas conseguem se manter fortes e resilientes, mesmo nas situações mais difíceis? Gostaria de descobrir o segredo para enfrentar qualquer desafio com confiança e paz interior. Em um mundo onde as adversidades parecem estar sempre à espreita, todos nós buscamos essa fórmula mágica que nos permita não apenas sobreviver, mas prosperar. Mas e se eu te dissesse que esse segredo está conosco há mais de 2000 anos? Jesus, o mestre da compaixão e sabedoria, nos deixou um ensinamento inestimável sobre como nos manter firmes no meio das tempestades da vida. Neste vídeo, vamos desvendar as chaves que Jesus compartilhou para desenvolver uma força e resiliência inabaláveis. Antes de nos aprofundarmos nesse segredo, quero te convidar a compartilhar um momento especial conosco nos comentários. Escreva "Deus é minha fortaleza" para declarar sua confiança em seu poder e presença em sua vida. Ao fazer isso, você está abrindo a porta para que as bênçãos fluam e te cerquem com seu amor e proteção. Então não espere mais, deixe seu comentário e prepare-se para receber as bênçãos que Deus tem reservadas para você. Agora vamos descobrir juntos este poderoso segredo que mudará sua vida. Versículo 1. A vida está cheia de desafios que frequentemente nos fazem sentir inseguros e incapazes. Às vezes, enfrentamos situações que parecem impossíveis de superar. No entanto, há um poder em nossa fé que nos permite enfrentar qualquer adversidade com confiança e determinação. Esse poder vem do nosso relacionamento com Cristo, que nos dá a força necessária para enfrentar as dificuldades da vida. Em Filipenses 4, versículo 13, encontramos a afirmação: "Tudo posso naquele que me fortalece". Esta poderosa declaração nos lembra que, por meio de Cristo, podemos enfrentar qualquer obstáculo. A frase "tudo posso" não significa que temos um poder ilimitado para fazer o que queremos. Em vez disso, refere-se à nossa capacidade de perseverar e triunfar sobre as provações com a força que Cristo nos dá. Não se trata de alcançar metas pessoais ou materialistas, mas de encontrar a coragem e a resiliência para superar as dificuldades que encontramos em nosso caminho. Este versículo é um lembrete de que não estamos sozinhos. Temos Cristo ao nosso lado, proporcionando-nos a força necessária para seguir em frente. Quando enfrentamos desafios, é fácil nos sentirmos sobrecarregados e desanimados. No entanto, a verdadeira força não reside em nossas habilidades ou recursos, mas em nossa fé e confiança em Cristo. Ao reconhecermos nossa dependência dele, encontramos uma força renovada que nos permite superar as dificuldades com coragem e esperança. Podemos encontrar uma força renovada que nos permite superar as dificuldades com valentia e esperança. Este versículo nos convida a nos render ao poder de Cristo, confiando que Ele nos sustentará nos momentos de fraqueza e nos dará a força necessária para seguir em frente. O relacionamento com Cristo é fundamental para encontrar essa fortaleza. À medida que aprofundamos nossa conexão com Ele, nos tornamos mais conscientes de Sua presença e de seu poder em nossas vidas. É através da oração, da meditação e da reflexão em Sua palavra que fortalecemos nossa fé e nos preparamos para enfrentar qualquer desafio que se apresente. Ao confiar em Cristo, desenvolvemos uma paz interior que nos permite enfrentar as adversidades com serenidade e determinação. Este versículo nos ensina que a verdadeira fortaleza provém de nosso relacionamento com Cristo. Não se trata de ser autossuficientes ou de confiar unicamente em nossas capacidades. Em vez disso, nos convida a reconhecer nossa dependência de Cristo e a confiar em seu poder para nos guiar e sustentar. É um convite para encontrar nele a fonte de nossa força e viver com confiança, sabendo que, com Cristo, podemos enfrentar qualquer desafio. Um exemplo de como Jesus aplicaria essa lição encontra-se em sua própria vida. Durante seu ministério, Jesus enfrentou inúmeras provações e desafios. No entanto, ele sempre confiou em seu Pai Celestial para obter a fortaleza necessária para cumprir sua missão. No momento de maior prova, no jardim do Getsêmani, Jesus orou a seu Pai pedindo força para enfrentar a cruz. Essa demonstração de dependência e confiança em Deus
é um exemplo perfeito de como podemos aplicar Filipenses 4:13 em nossas próprias vidas. Ao confiar em Cristo, encontramos a força para superar qualquer obstáculo e viver com valentia e esperança. Versículo 2. A vida está cheia de momentos em que o medo e a incerteza parecem dominar. Nesses instantes, é fácil sentir que estamos sozinhos, enfrentando as dificuldades sem apoio. No entanto, Isaías 41:10 nos oferece uma promessa poderosa e reconfortante. Não temas, porque eu estou contigo. Não desmaies, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Este versículo nos assegura que, mesmo em nossos momentos de maior fraqueza, não estamos sozinhos. A presença constante de Deus nos acompanha, nos proporcionando a fortaleza necessária para enfrentar qualquer desafio. Quando enfrentamos situações difíceis, o medo pode nos paralisar, fazendo-nos duvidar de nossas capacidades e decisões. Mas este versículo nos lembra que não devemos temer, pois Deus está conosco. Ele não está apenas presente, mas também nos oferece sua ajuda e justiça. A promessa de sua presença constante nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho se torna incerto. A expressão "não desmaies" é um chamado para manter a fé e a esperança, mesmo nos momentos de prova, quando podemos sentir que nossas forças estão se esgotando. No entanto, este versículo nos assegura que é Deus quem nos fortalece. Ele é nosso sustento, nossa rocha firme em tempos de tempestade. Com sua ajuda, podemos enfrentar qualquer adversidade com confiança e determinação. A promessa de que Deus sempre nos ajudará e nos sustentará é um lembrete de seu amor incondicional. Não importa quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, sua justiça nos sustenta. Esta promessa é uma fonte de consolo e segurança, assegurando-nos que, embora as circunstâncias mudem, o amor e o apoio de Deus permanecem imutáveis. Em nossa vida diária, podemos aplicar esta lição confiando que não estamos sozinhos. Cada vez que enfrentamos um desafio, podemos nos lembrar de que Deus está ao nosso lado, oferecendo-nos sua força e ajuda. Ao confiar em sua presença, podemos superar o medo e a incerteza, encontrando paz e fortaleza em seu amor. Jesus, durante sua vida na Terra, encarnou esta lição à perfeição. Um exemplo claro encontra-se no momento em que Jesus caminhou sobre as águas em direção a seus discípulos no meio de uma tempestade. Embora a situação fosse assustadora, Jesus disse aos seus discípulos para não temerem, pois ele estava com eles. Esta ação e palavras de Jesus demonstraram sua confiança no poder e na presença de Deus, assegurando-lhes que não estavam sozinhos em seu momento de medo. Em nossas vidas, podemos seguir o exemplo de Jesus, lembrando-nos de que não estamos sozinhos. Não importa quão difícil seja o caminho, com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar cada dia com confiança e esperança, sabendo que sua promessa de fortaleza e sustento é eterna. Assim como Jesus, podemos caminhar com coragem no meio da tempestade, sabendo que Deus nos acompanha e nos sustenta. Versículo 3. 2 Coríntios 12, versículo 9, nos diz: E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Muitas vezes na vida, nos encontramos em situações em que nossas forças parecem insuficientes. Esses momentos de fraqueza podem nos fazer sentir vulneráveis e incapazes. No entanto, Paulo nos oferece uma perspectiva revolucionária neste versículo. Ele nos ensina que nossa fraqueza não é algo do qual devemos nos envergonhar, mas sim uma oportunidade para que o poder de Cristo se manifeste em nossa vida. Em vez de ver a fraqueza como um obstáculo, Paulo a percebe como uma plataforma para a graça de Deus. A graça, essa força divina que nos sustenta e capacita, é suficiente para nós. Não precisamos depender exclusivamente de nossas capacidades, porque o poder de Deus se aperfeiçoa justamente quando reconhecemos nossas limitações. Este ensinamento nos convida a mudar nossa perspectiva, a ver a fraqueza como uma bênção disfarçada.
O mundo frequentemente nos diz que devemos ser fortes, autossuficientes e capazes de lidar com qualquer situação por conta própria. Mas Paulo desafia essa noção ao abraçar suas fraquezas. Ao fazer isso, ele permite que o poder de Cristo atue plenamente em sua vida. Esta abordagem não só liberta Paulo da pressão de ser perfeito, mas também lhe permite experimentar a plenitude do poder de Deus. Aceitar nossas fraquezas não significa que devemos nos resignar a elas sem tentar melhorar. Em vez disso, é um chamado para reconhecer que não podemos fazer tudo sozinhos e que está tudo bem em pedir ajuda e depender da graça de Deus. Esta dependência de Deus nos permite viver com uma paz e confiança que transcendem nossas limitações humanas. A verdadeira força se encontra na humildade de reconhecer nossas fraquezas e na disposição de permitir que Deus intervenha em nossas vidas. Quando nos gloriamos em nossas fraquezas, não estamos celebrando nossas falhas, mas a oportunidade de sermos testemunhas do poder transformador de Cristo em ação. Ao aceitar essa verdade, podemos viver com uma nova liberdade, sabendo que nossa fraqueza é o terreno fértil onde a graça de Deus pode operar de maneira mais eficaz. Versículo 4. Um exemplo de como Jesus aplicaria essa lição pode ser visto em sua própria vida, durante seu ministério na terra. Jesus não hesitou em mostrar sua humanidade e dependência do Pai. No jardim do Getsêmani, antes de sua crucificação, Jesus experimentou grande angústia e tristeza. No entanto, em seu momento de fraqueza, ele orou a Deus dizendo: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." Neste ato de submissão e dependência, Jesus mostrou que sua força vinha de seu relacionamento com o Pai, permitindo que o poder de Deus se manifestasse plenamente nele, mesmo na cruz. Seguindo o exemplo de Jesus, podemos aprender a abraçar nossas fraquezas, confiando que a graça de Deus é suficiente para nós e que seu poder se aperfeiçoa quando nos apoiamos nele. Isso nos permite enfrentar a vida com uma confiança renovada, sabendo que não estamos sozinhos e que o poder de Cristo repousa sobre nós em todos os momentos. Salmos 46, versículo 1, nos assegura: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Estas palavras oferecem uma fonte de consolo e segurança, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossos momentos de necessidade. Em um mundo cheio de incertezas e desafios, é fácil nos sentirmos vulneráveis e indefesos. No entanto, este salmo nos assegura que Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronto para nos ajudar nos momentos difíceis. Quando enfrentamos tribulações, muitas vezes buscamos soluções imediatas ao nosso redor. Podemos recorrer às nossas próprias habilidades, a amigos ou aos recursos materiais, mas a verdadeira paz e proteção encontram-se em Deus. Ele é o nosso amparo, um refúgio seguro, onde podemos encontrar descanso e força. Esta promessa nos convida a deixar de lado nossas ansiedades e a confiar na presença constante e poderosa de Deus em nossas vidas. Viver com a consciência de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza transforma nossa perspectiva. Permite-nos enfrentar os desafios com uma nova confiança, sabendo que estamos protegidos pelo amor e pela graça de Deus. Em vez de sucumbir ao medo ou ao desespero, podemos avançar com coragem, seguros de que nosso Deus é maior do que qualquer adversidade que enfrentemos. A aplicação dessa lição pode ser vista na história da tempestade acalmada. Enquanto Jesus e seus discípulos estavam em um barco no meio de uma tempestade, Jesus dormia tranquilamente. Seus discípulos, cheios de medo, o acordaram pedindo ajuda. Jesus, com calma e autoridade, repreendeu o vento e o mar, mostrando que, mesmo no meio da tempestade mais feroz, podemos confiar que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ao seguir o exemplo de Jesus, podemos aprender a enfrentar nossas próprias tempestades com fé e tranquilidade. Embora as tribulações sejam inevitáveis, podemos ter certeza de que Deus está conosco, pronto para ser nosso amparo e nossa fortaleza. Esse conhecimento nos permite viver com uma confiança renovada,
sabendo que nunca estamos indefesos diante das adversidades. Com Deus como nosso pronto socorro, podemos enfrentar qualquer desafio com paz e coragem. Versículo 5. Isaías 40, versículo 31, proclama: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Este versículo é um belo lembrete do poder que obtemos ao confiar no Senhor. Em um mundo onde as pressões diárias e as dificuldades parecem não ter fim, encontrar novas forças é essencial para perseverar. Esta promessa nos diz que, ao esperar no Senhor, podemos experimentar uma renovação total de nossa energia e espírito. Esperar no Senhor não é simplesmente um ato passivo de esperar que algo aconteça. É uma espera ativa e confiante. Uma entrega de nossos planos e preocupações a Deus, com a certeza de que Ele agirá no tempo devido. É um período de fortalecimento interior, onde nossa fé se aprofunda e nosso caráter se desenvolve. Ao fazer isso, nossas forças são renovadas e somos capazes de enfrentar a vida com um vigor renovado. A imagem da águia é particularmente poderosa. As águias são conhecidas por sua capacidade de voar a grandes alturas com majestosa facilidade, aproveitando as correntes de ar para se elevar sem muito esforço. Da mesma forma, aqueles que esperam no Senhor descobrirão que podem se elevar acima de suas circunstâncias, com uma perspectiva mais clara e uma força renovada. A força que vem de Deus nos permite superar os obstáculos que antes pareciam insuperáveis. Podemos correr e caminhar sem nos cansar nem nos fatigar. Isso não significa que nunca experimentaremos esgotamento físico ou mental, mas sim que, ao confiar em Deus, Ele nos dá a capacidade de seguir em frente, mesmo quando nossas forças naturais falham. Essa força divina é o que nos sustenta durante as provas e tribulações, permitindo-nos avançar com confiança e esperança. Confiar em Deus para renovar nossas forças nos libera do peso de tentar fazer tudo por conta própria. Nos permite descansar em sua promessa de provisão e força, sabendo que Ele está no controle. Ao esperar no Senhor, descobrimos que não só somos capazes de resistir, mas de prosperar mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Um exemplo de como Jesus aplicaria essa lição pode ser visto em seu ministério. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e esperar em seu Pai Celestial. Apesar das exigências de seu ministério e das multidões que o seguiam, Jesus sempre encontrava renovação e força em sua relação com Deus. Essa prática de esperar no Senhor permitiu que ele enfrentasse a cruz com coragem e cumprisse seu propósito divino. Seguindo o exemplo de Jesus, podemos aprender a esperar em Deus para renovar nossas forças. Ao fazer isso, descobrimos que podemos nos elevar acima das dificuldades, correr a corrida da vida com perseverança e caminhar sem desfalecer. A esperança no Senhor nos dá asas como as águias, permitindo-nos voar alto e com vigor, confiando em sua provisão e força. Versículo 6. Salmos 27, versículo 1, declara com confiança: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Essas palavras nos oferecem uma perspectiva de segurança e paz inabaláveis. Com Deus como nossa guia e protetor, as sombras do medo que muitas vezes tentam nos envolver se dissipam. Este versículo não só reafirma a presença protetora de Deus em nossas vidas, mas também nos desafia a viver com coragem e confiança. A imagem de Deus como nossa luz é poderosa. A luz revela, guia e conforta nos momentos mais sombrios. É a luz que nos permite ver o caminho e avançar sem tropeçar. Quando dizemos que o Senhor é nossa luz, estamos reconhecendo que, mesmo nos tempos mais incertos, Deus nos oferece clareza e direção. Não importa o quanto possamos nos sentir desorientados, sua luz está sempre presente para nos guiar ao lugar de paz e segurança. Além disso, ao proclamar que o Senhor é nossa salvação, reconhecemos que Ele é quem nos resgata de qualquer ameaça ou perigo. Esse conhecimento nos dá uma segurança profunda, sabendo que nossa vida está nas mãos de um Deus que é infinitamente maior do que qualquer circunstância adversa. Com Deus como nossa salvação, podemos enfrentar as dificuldades com a certeza de que não estamos sozinhos
e de que a vitória final é nossa por meio dele. A frase "a quem temerei" nos convida a refletir sobre as coisas que nos causam medo. Muitas vezes nos encontramos temendo o desconhecido, a rejeição, o fracasso ou até mesmo a perda. Mas este versículo nos lembra que, com Deus como nossa fortaleza, não há motivo para temer. Ele é nosso escudo, nosso refúgio seguro em meio à tempestade. Quando entendemos isso, nossos medos perdem seu poder sobre nós, permitindo-nos viver com uma confiança renovada. Saber que o Senhor é a força da nossa vida nos dá uma base sólida sobre a qual construir nossas vidas. Essa fortaleza não é algo que adquirimos por nossos próprios méritos, mas um dom divino que nos sustenta em cada desafio. Com Deus como nosso pilar, podemos enfrentar qualquer coisa com coragem e determinação, sabendo que Ele nos sustenta e nos dá a força necessária para superar qualquer adversidade. Um exemplo de como Jesus aplicaria essa lição pode ser visto quando Ele acalmou a tempestade. Enquanto os discípulos estavam cheios de medo pela tempestade que os cercava, Jesus, com confiança e autoridade, ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem. Este ato demonstrou seu poder sobre as forças da natureza e sua confiança no Pai Celestial. Jesus não tinha medo porque sabia que Deus era sua fortaleza. Versículo 7. 1 Pedro, versículo 10, nos oferece uma promessa cheia de esperança. Mas o Deus de toda graça que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de você ter padecido um pouco de tempo, Ele mesmo vos aperfeiçoe, firme, fortaleça e estabeleça. Este versículo nos lembra que as provas e sofrimentos que enfrentamos na vida não são permanentes e que no final Deus tem um propósito e uma recompensa para nós. As provas e dificuldades são parte inevitável da experiência humana. Nesses momentos de dor e sofrimento, é fácil sentir-se sobrecarregado e perder de vista o panorama geral. No entanto, este versículo nos lembra que o sofrimento é apenas temporário. Deus, em sua infinita graça, nos chamou para sua glória eterna através de Cristo Jesus. Esta esperança na glória eterna nos dá a perspectiva necessária para suportar as provas com fé e perseverança. O propósito dessas provas não é nos destruir, mas nos aperfeiçoar. Através delas, somos moldados e refinados. É nesses momentos de fraqueza e desafio que Deus trabalha para aperfeiçoar nossa fé, aproximando-nos mais dele. As provas nos ensinam a depender de sua força e não da nossa. Elas nos lembram que nossa esperança está em Cristo, que venceu o mundo. Deus não só nos aperfeiçoa, mas também nos afirma e fortalece. Em meio às provas, pode parecer que estamos à deriva, mas Deus é nossa âncora firme. Ele nos dá a estabilidade e a força necessárias para suportar qualquer adversidade. Através dessas experiências, aprendemos a confiar mais em Deus e a encontrar nossa identidade e propósito em seu amor e promessas. Um exemplo de como Jesus aplicaria essa lição pode ser visto em seu caminho para a cruz. Jesus sofreu intensamente, enfrentando rejeição, dor e morte. No entanto, ele o fez com os olhos voltados para a glória eterna que viria através de seu sofrimento. Jesus foi aperfeiçoado e seu sacrifício abriu o caminho para nossa salvação e restauração. Após sua ressurreição, foi exaltado à destra de Deus, estabelecendo um exemplo perfeito de como as provas podem conduzir à glória eterna. Versículo 8. Josué 1, versículo 9 nos diz: "Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Este versículo é um mandato cheio de promessa e esperança, um chamado para agir com coragem e determinação, confiando que Deus está sempre presente conosco. Independentemente das circunstâncias que enfrentemos, este mandato foi dado a Josué em um momento crítico. Ele estava prestes a assumir a liderança do povo de Israel após Moisés enfrentando a enorme tarefa de guiar a nação para a terra prometida. Era um desafio avassalador, cheio de incertezas e riscos. No entanto, Deus o encorajou a ser forte e corajoso, garantindo sua presença constante. Esta mesma promessa se estende a todos os crentes, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossos desafios. O chamado para ser valente não significa a ausência de medo, mas a capacidade de enfrentá-lo com fé.
É um lembrete de que podemos superar qualquer dificuldade, não por nossas próprias forças, mas porque Deus está conosco. Sua presença nos dá a confiança necessária para seguir em frente, mesmo quando o caminho é incerto ou difícil. Não importa quão grande seja o obstáculo, com Deus ao nosso lado podemos avançar com coragem. Quando Deus diz, esforça-te e sê valente, Ele está nos instando a agir com determinação e fé. É um chamado para colocar em prática nossa confiança nele, sabendo que não estamos agindo por conta própria. A valentia não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele, confiando que Deus nos apoiará a cada passo que damos. A promessa de que Deus estará conosco, onde quer que formos, é uma âncora para a alma. Em um mundo cheio de mudanças e incertezas, a certeza de sua presença nos dá paz e segurança. Não importa onde estejamos ou o que enfrentemos, podemos estar seguros de que Deus está ao nosso lado, guiando-nos, protegendo-nos e dando-nos a força necessária para superar qualquer adversidade. Um exemplo de como Jesus aplicaria esta lição pode ser visto em seu ministério terreno. Ele enfrentou numerosos desafios, desde a oposição dos líderes religiosos até a incompreensão de seu próprio povo. No entanto, Jesus sempre agiu com coragem e determinação, sabendo que seu Pai Celestial estava com ele. Um momento-chave foi no jardim do Getsemane, quando, apesar do grande temor e angústia que enfrentava, Jesus orou e se preparou para cumprir seu propósito divino. Esse exemplo nos mostra como podemos enfrentar nossas próprias provas com coragem, confiando que Deus está conosco em cada passo do caminho. Efésios 6, versículo 10, nos exorta claramente: finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Esta poderosa declaração nos lembra que nossa verdadeira fonte de força não está em nossas capacidades humanas, mas no Senhor. Vivemos em um mundo onde enfrentamos não apenas desafios físicos e emocionais, mas também lutas espirituais. Enfrentar essas batalhas com nossa força limitada nos deixa exaustos e vulneráveis. No entanto, a força que vem de Deus é ilimitada e nos capacita a superar qualquer obstáculo. Este versículo é um chamado para parar de confiar em nós mesmos e colocar nossa confiança em Deus. Muitas vezes, tentamos lidar com nossas dificuldades com nossas próprias forças, esquecendo que o poder de Deus está disponível para nós. Ele é quem nos dá a capacidade de enfrentar as dificuldades diárias e resistir às tentações e ataques espirituais que vêm contra nós. Quando nos fortalecemos no Senhor, encontramos uma nova resistência e determinação para enfrentar o que vier. O poder de sua força é diferente de qualquer força humana. É um poder que se manifesta em nossas vidas quando nos rendemos a Ele, permitindo que seu Espírito Santo opere em nós. Esse poder nos dá a capacidade de perseverar em tempos de prova, de manter nossa fé firme e de seguir em frente quando tudo parece estar contra nós. É uma força que nos transforma de dentro para fora, permitindo-nos viver com confiança e paz em meio às tempestades. Viver fortalecidos no Senhor significa buscar sua presença constantemente, nutrir nossa relação com Ele através da oração, do estudo da Bíblia e da adoração. Ao fazer isso, permitimos que seu poder flua em nossas vidas, guiando-nos e fortalecendo-nos. Esse poder nos equipa para ser luz no mundo, para amar os outros incondicionalmente e para enfrentar cada dia com coragem e esperança. Versículo 9. Neemias 8, versículo 10 nos diz: E disse-lhes: Ide, comei as gorduras, e bebei as doces bebidas, e enviai porções para aqueles que nada têm preparado, porque este dia é santo ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Este versículo nos lembra da importância de encontrar força na alegria do Senhor, que nos sustenta e nos dá coragem para enfrentar as dificuldades. Versículo 10. Luego les dijo: Ide, comei gorduras e bebei vinho doce, e enviai porções aos que nada têm preparado, porque este dia é santo para o nosso Senhor. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Este versículo nos apresenta um princípio profundo e poderoso. A alegria do Senhor é nossa verdadeira fortaleza em meio aos desafios e provas da vida. Muitas vezes, procuramos forças em várias fontes.
Mas aqui somos lembrados de que o verdadeiro poder para enfrentar qualquer circunstância vem da alegria que encontramos em Deus. O contexto deste versículo é crucial para entender seu significado. O povo de Israel havia retornado do exílio e estava redescobrindo a lei de Deus através da leitura feita por Esdras. Havia lágrimas e arrependimento ao perceberem o quanto haviam se afastado dos caminhos de Deus. No entanto, em vez de permanecer na tristeza, foram instruídos a celebrar e a compartilhar, reconhecendo que era um dia santo para o Senhor. Este mandato de alegrar-se destaca a importância de focar na bondade e na fidelidade de Deus, mesmo quando enfrentamos nossas próprias deficiências. A alegria do Senhor não é uma emoção passageira ou superficial, mas um estado profundo de bem-estar e satisfação que surge de nossa relação com Deus. É uma alegria que transcende as circunstâncias, permitindo-nos experimentar paz e contentamento, mesmo em meio à adversidade. Esta alegria é o que nos dá força para seguir em frente, renovando nossas energias e revitalizando nosso espírito quando estamos cansados ou desanimados. Viver com a alegria do Senhor como nossa força implica escolher ver além dos problemas imediatos e focar nas bênçãos e promessas de Deus. É lembrar que, apesar das provas, Deus está conosco, trabalhando para o nosso bem. Ao adotar essa perspectiva, não apenas encontramos força para enfrentar as dificuldades, mas também nos tornamos um testemunho vivo do amor e da graça de Deus para os outros. Um exemplo de como Jesus aplicaria esta lição se encontra em seu ministério terreno. Apesar das muitas dificuldades e desafios que enfrentou, Jesus sempre demonstrou uma alegria profunda em sua relação com o Pai. Na sua última ceia com os discípulos, Jesus falou sobre a sua alegria para que eles também pudessem ter essa mesma atitude de alegria, João 15:11. Mesmo sabendo que enfrentaria a cruz, Jesus se concentrou na alegria que viria de cumprir seu propósito divino. Essa alegria foi sua força, levando-o através do sofrimento para a vitória. Versículo 11. Em 2 Timóteo 1:7 declara: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Este versículo é uma afirmação poderosa de quem somos em Cristo e de como Deus nos equipou para viver uma vida plena e corajosa. Lembra-nos que não estamos destinados a viver no medo ou na insegurança, mas no poder, amor e domínio próprio que Deus nos concedeu. O medo é uma emoção poderosa que muitas vezes nos paralisa e nos impede de viver plenamente. Versículo 12. 1 Coríntios 16:13 nos exorta: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Este versículo é um chamado claro à ação e à perseverança em nossa vida cristã. Em um mundo cheio de distrações e desafios, manter-nos vigilantes e firmes na fé é essencial para viver de acordo com o propósito que Deus tem para nós. O mandato de velar nos lembra a importância de estar sempre alertas. Vivemos em um mundo onde as tentações e as influências negativas nos rodeiam constantemente. Estar atentos significa reconhecer as áreas de nossa vida que precisam de vigilância e cuidado e fazer escolhas conscientes para manter nossa fé e integridade. Além disso, o versículo nos incentiva a estar firmes na fé, o que significa ter uma base sólida em nossas crenças e confiar plenamente em Deus, mesmo diante de dificuldades. A expressão portai-vos varonilmente nos convoca a agir com coragem e firmeza, demonstrando um caráter forte e resoluto em nossa caminhada cristã. Por fim, esforçaos nos exorta a empenhar esforço e dedicação em nossa jornada espiritual, não permitindo que a apatia ou o desânimo nos impeçam de cumprir o propósito divino. Um exemplo de como Jesus aplicaria essa lição pode ser visto em sua vida e ministério. Apesar dos muitos desafios, Jesus permaneceu firme em sua missão, demonstrando vigilância, coragem e esforço contínuo para cumprir o chamado de seu Pai. Ele nunca se desviou de seu propósito, mesmo diante da oposição e do sofrimento, e viveu com uma fé inabalável e determinação, servindo como um modelo perfeito para todos nós. Versículo 13. Salmos 37:39 nos assegura: mas a salvação dos justos é do Senhor, e Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia.
Este versículo é um lembrete profundo de que, independentemente das circunstâncias, Deus é nossa salvação e fortaleza, especialmente nos momentos mais sombrios de nossa vida. Em tempos de angústia, quando as pressões da vida parecem insuperáveis e o futuro incerto nos sobrecarrega, é fácil sentir-se perdido e sozinho. No entanto, este versículo nos oferece uma promessa reconfortante. Não estamos sozinhos e nossa esperança está no Senhor. A salvação dos justos é um presente de Deus. Não se trata de nossos méritos ou esforços, mas de sua graça e amor incondicionais. Muitas vezes, as dificuldades nos fazem questionar nosso caminho e propósito. Mas saber que nossa salvação vem do Senhor nos proporciona uma base sólida sobre a qual construir nossa vida. Nos lembra que nosso valor e nossa identidade não dependem do que fazemos ou de como nos sentimos em um determinado momento, mas da relação que temos com nosso Criador. Em tempos de angústia, é fácil sentir que o mundo está desmoronando, mas ao lembrar que Deus é nossa fortaleza, encontramos a estabilidade e a esperança necessárias para seguir em frente. Quando tudo ao nosso redor desmorona, os problemas podem se acumular, as pressões aumentam e o peso do estresse pode ser esmagador. Mas é aqui que a promessa de Deus como nossa fortaleza ganha seu maior significado. Ele não só nos oferece salvação, mas também seu poder para nos sustentar quando nos sentimos mais fracos. Esta fortaleza não é apenas uma sensação de bem-estar, mas uma fonte de energia e resistência que nos permite enfrentar as adversidades com confiança. Ao confiar em Deus como nossa fortaleza, aprendemos a soltar o controle e a deixar de lutar sozinhos contra nossas batalhas. Ele nos convida a entregar nossas cargas a Ele, permitindo que seja Ele quem nos guie e sustente. Esta entrega não é um sinal de fraqueza, mas um ato de fé que nos liberta das correntes do medo e da ansiedade. Ao apoiarmos em sua força, encontramos uma paz que transcende as circunstâncias e uma esperança renovada para o futuro. Um exemplo de como Jesus aplicaria esta lição está em seu tempo no deserto. Após seu batismo, Jesus foi levado ao deserto, onde enfrentou tentação e fome durante 40 dias. Nesse período de angústia, em vez de depender de sua própria força, Jesus confiou na palavra de Deus e em sua relação com o Pai. Ele se tornou um exemplo de como encontrar força em Deus, mostrando que mesmo em nossos momentos mais vulneráveis, podemos depender do poder e da presença de Deus para nos guiar. Versículo 14. Provérbios 18:10 nos ensina: o nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. Este versículo destaca a segurança e proteção que encontramos no nome de Deus, oferecendo-nos um refúgio seguro em tempos de necessidade. Em um mundo cheio de incertezas, ansiedades e perigos, encontrar um lugar de segurança é essencial para nossa paz mental e espiritual. Este versículo nos lembra que o nome do Senhor é essa torre forte e segura, onde podemos nos refugiar. O nome do Senhor representa seu caráter, seu poder e sua fidelidade. Nos tempos antigos, as torres fortes eram estruturas de defesa cruciais, um lugar onde as pessoas corriam para se proteger do perigo iminente. Da mesma forma que essas torres ofereciam refúgio e segurança, o nome de Deus oferece proteção e estabilidade para nossas vidas e paz para aqueles que confiam nele. Não é simplesmente um lugar físico, mas uma presença poderosa e constante em nossas vidas que nos protege e sustenta. Correr para Deus em momentos de angústia requer humildade e fé. Significa reconhecer nossas próprias limitações e nossa necessidade de sua intervenção. É um ato de fé que nos convida a parar de lutar com nossas próprias forças e permitir que Deus tome o controle. Quando nos voltamos para Ele, encontramos não apenas proteção, mas também a força e a clareza para enfrentar nossas circunstâncias com renovada confiança. Ser levantado ao correr para Deus implica uma elevação não apenas física, mas também espiritual e emocional. Em sua presença, nossas cargas são aliviadas e nossas almas são renovadas. Deus não apenas nos protege dos perigos externos, mas também nos eleva acima de nossos medos e preocupações internas,
dando-nos uma nova perspectiva e esperança. Ao estar em sua presença, somos transformados, experimentando uma paz e uma força que só Ele pode proporcionar. Um exemplo de como Jesus aplicaria essa lição pode ser visto em sua vida de oração constante. Jesus, ao enfrentar desafios e oposições, frequentemente buscava momentos para se afastar e orar, encontrando na relação com o Pai o refúgio e a força que precisava. Antes de enfrentar a cruz no jardim do Getsemane, Jesus correu para sua torre forte, orando fervorosamente e buscando a presença de Deus para ser fortalecido e levantado em sua hora mais escura. Versículo 15. Abacuque 3:19 declara com confiança: O Senhor Jeová é a minha fortaleza, o qual faz meus pés como os das servas e me faz andar nas minhas alturas. Este versículo nos oferece uma imagem poderosa de como a fortaleza de Deus nos capacita a navegar pelas alturas e desafios da vida com agilidade e segurança. Em um mundo cheio de obstáculos e terrenos difíceis, saber que Deus é nossa fortaleza nos dá confiança para avançar com determinação e graça. A comparação de nossos pés com os das servas é significativa. As servas são conhecidas por sua agilidade e habilidade de se mover rapidamente em terrenos escarpados e perigosos. Da mesma forma, quando confiamos na fortaleza de Deus, Ele nos equipa para enfrentar os desafios da vida com a mesma agilidade e confiança. Não se trata apenas de superar obstáculos, mas de fazê-lo com uma graça e fluidez que refletem a presença de Deus em nossas vidas. Deus não apenas nos dá força para enfrentar nossas dificuldades, mas também nos eleva a novas alturas. Isso significa que, através de seu poder, não apenas sobrevivemos aos desafios, mas prosperamos e crescemos espiritualmente. Ao caminhar nessas alturas, experimentamos uma perspectiva diferente, vendo nossas vidas e circunstâncias do ponto de vista de Deus. Esta perspectiva nos permite entender melhor nosso propósito e o plano que Deus tem para nós quando enfrentamos momentos difíceis. Versículo 13. Salmos 37:39 nos assegura: Mas a salvação dos justos vem do Senhor, e Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Este versículo é um lembrete profundo de que, independentemente das circunstâncias, Deus é nossa salvação e fortaleza, especialmente nos momentos mais sombrios de nossa vida. Em tempos de angústia, quando as pressões da vida parecem insuperáveis e o futuro incerto nos sobrecarrega, é fácil sentir-se perdido e sozinho. No entanto, esta passagem nos oferece uma promessa reconfortante. Não estamos sozinhos e nossa esperança está no Senhor. A salvação dos justos é um presente de Deus. Não se trata de nossos méritos ou esforços, mas de sua graça e amor incondicional. Frequentemente, as dificuldades nos fazem questionar nosso caminho e propósito. Mas saber que nossa salvação vem do Senhor nos dá uma base sólida sobre a qual construir nossa vida. Nos lembra que nosso valor e identidade não dependem do que fazemos ou de como nos sentimos em um momento dado, mas da relação que temos com o nosso Criador. Em tempos de angústia, é fácil sentir que o mundo está desmoronando ao nosso redor. No entanto, este versículo nos lembra que Deus tem o poder de nos elevar, de nos levar a lugares onde podemos respirar profundamente e ver além de nossas circunstâncias atuais. Ao confiar em sua fortaleza, descobrimos que somos capazes de superar qualquer barreira e caminhar com confiança em direção ao futuro que Ele preparou para nós. Um exemplo de como Jesus aplicaria esta lição pode ser visto em seu ministério de cura e ensino. Jesus sempre dependia da fortaleza de seu Pai Celestial para realizar sua obra. Durante momentos de intensa pressão e oposição, Jesus se retirava para lugares solitários para orar, encontrando na presença de Deus a força necessária para continuar sua missão. Essa dependência em Deus permitiu a Jesus caminhar com confiança, mesmo na jornada rumo à cruz, sabendo que estava cumprindo o propósito divino. Seguindo o exemplo de Jesus, podemos aprender a depender da fortaleza de Deus em nossa própria vida. Ao fazer isso, percebemos que somos capazes de enfrentar qualquer desafio
com a mesma confiança e agilidade de uma corça nas alturas. Viver com essa perspectiva nos permite não apenas sobreviver às provações, mas prosperar e alcançar novas alturas em nossa fé e vida espiritual. Com Deus como nossa fortaleza, podemos caminhar com segurança, sabendo que Ele está ao nosso lado, nos guiando e sustentando a cada passo do caminho. Esta certeza nos dá a paz e a confiança para enfrentar qualquer desafio, sabendo que com Ele todas as coisas são possíveis. Versículo 16. Romanos 8:37 proclama uma verdade poderosa. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Este versículo nos convida a compreender a profundidade da vitória que temos em Cristo. Não se trata apenas de superar os desafios da vida, mas de fazê-lo com a segurança e a confiança que vem do amor de Deus. Somos mais do que vencedores, não por nossa própria força ou habilidade, mas porque Cristo nos capacitou com seu amor incondicional. A frase "mais do que vencedores" indica que não apenas sobrevivemos às provas, mas as enfrentamos com uma autoridade e confiança que transcendem as circunstâncias. Frequentemente, a vida nos apresenta desafios que parecem insuperáveis, sejam problemas financeiros, de saúde, relações quebradas ou lutas internas. Cada um de nós enfrenta momentos de dificuldade. No entanto, este versículo nos assegura que, por meio de Cristo, temos a capacidade de não apenas vencer esses desafios, mas de sair mais fortes e mais fiéis ao nosso propósito. O amor de Cristo é a fonte da nossa vitória. Seu amor é constante, imutável e suficiente para enfrentar qualquer situação. Quando estamos enraizados nesse amor, encontramos uma fortaleza e uma esperança que não são afetadas pelas circunstâncias externas. Esse amor nos sustenta, nos guia e nos dá a perspectiva necessária para ver além dos problemas imediatos. Nos lembra que Deus tem um plano e um propósito para nossas vidas. Mesmo nos momentos mais sombrios, ser mais do que vencedores significa viver com a certeza de que nossa identidade e nosso destino estão seguros em Cristo. Isso nos permite caminhar com confiança, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Ao viver com essa confiança, nossas vidas se tornam um testemunho do poder transformador de seu amor. Não importa quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, podemos viver com a segurança de que já vencemos a batalha através de Cristo. Um exemplo de como Jesus aplicaria esta lição pode ser encontrado em sua atitude durante sua paixão e crucifixão. Apesar da dor e do sofrimento que enfrentou, Jesus permaneceu fiel ao seu propósito. Sua vitória sobre o pecado e a morte foi o ato definitivo de ser mais que vencedor. Ele não apenas superou a cruz, mas através de sua ressurreição, garantiu a todos nós a vitória eterna. Seu amor e sacrifício nos permitem viver com a certeza de que não importa o que enfrentemos, somos mais que vencedores nele. Salmos 138:3 nos oferece uma afirmação profunda e esperançadora. No dia em que clamei, me respondeste, fortaleceste a minha alma com vigor. Este versículo nos lembra do poder transformador da oração e como nosso diálogo com Deus não apenas traz respostas, mas também fortalece nossa alma de maneira poderosa. Em momentos de angústia, incerteza ou fraqueza, saber que podemos clamar a Deus e receber sua resposta é uma fonte inesgotável de consolo e fortaleza. Quando enfrentamos desafios, a reação inicial muitas vezes é buscar soluções externas ou tentar resolver os problemas com nossas próprias forças. No entanto, este versículo nos convida a olhar para dentro e para cima, a voltar-nos para Deus em oração. Nesses momentos de clamor, quando as palavras mal conseguem expressar a profundidade de nossas necessidades, Deus ouve e responde. Não necessariamente mudando as circunstâncias imediatamente, mas fortalecendo nossa alma para enfrentar o que vier. A fortaleza que Deus proporciona não é apenas uma melhoria temporária do nosso ânimo, é uma energia renovada que impacta cada aspecto do nosso ser, dando nova vida às nossas aspirações e motivações.
Isso nos permite enfrentar nossas adversidades diárias com um sentido renovado de propósito e determinação. Essa fortaleza interior é o que nos sustenta quando tudo parece estar contra nós e nos impulsiona a seguir em frente com confiança e esperança. Clamar a Deus é, em si mesmo, um reconhecimento de nossa dependência dele. É um ato de humildade que admite que não podemos fazer isso sozinhos e que precisamos de sua intervenção. Ao fazer isso, abrimos nosso coração ao seu poder e amor, permitindo que ele trabalhe em nós de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender completamente. Este processo transforma nossa perspectiva, mudando nosso foco do problema para a promessa de sua presença. Um exemplo de como Jesus aplicaria esta lição pode ser visto em seu tempo de oração no jardim do Getsêmani. Sabendo que enfrentava o sofrimento e a morte, Jesus clamou ao seu Pai com uma sinceridade e fervor profundos. Embora sua situação não tenha mudado, ele foi fortalecido interiormente para enfrentar a cruz com coragem e resolução. Essa experiência mostra como a oração não busca apenas mudar nossas circunstâncias, mas também nos preparar e fortalecer para caminhar por meio delas. Seguindo o exemplo de Jesus, podemos aprender a clamar a Deus em nossos próprios momentos de necessidade. Ao fazê-lo, encontramos uma fonte de fortaleza e esperança. A paz que supera qualquer solução terrena é frequentemente encontrada na resposta de Deus às nossas orações, que muitas vezes vem na forma de um vigor renovado em nossa alma, capacitando-nos a enfrentar cada desafio com uma fé inabalável. Com essa confiança, podemos viver cada dia com a certeza de que, embora nossas circunstâncias sejam difíceis, estamos sendo sustentados e fortalecidos pelo amor e pelo poder de Deus. Esta é a promessa e a esperança que encontramos na oração. Um diálogo contínuo com o Criador, que está sempre disposto a nos ouvir e a nos fortalecer em nosso caminho. Deuteronômio 31:6 nos oferece uma promessa e um mandato poderosos. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Este versículo fala diretamente ao coração, lembrando-nos de que, em meio a qualquer desafio, não estamos sozinhos. A presença contínua de Deus conosco é uma fonte de força e coragem que nos capacita a enfrentar qualquer adversidade com confiança. A vida está cheia de momentos em que o medo e a incerteza tentam nos sobrecarregar. Enfrentamos decisões difíceis, circunstâncias imprevistas e forças que muitas vezes parecem estar fora do nosso controle. No entanto, este versículo nos convida a esforçar-nos e a ter coragem, não apenas confiando em nossas próprias forças, mas na presença segura de Deus ao nosso lado. É um chamado para viver com a certeza de que o Deus que criou o universo é também nosso protetor e guia pessoal. O mandato de não temer nem ficar com medo é uma exortação para mudar nosso foco do medo para a confiança. Essa mudança não ocorre simplesmente negando nossas emoções, mas lembrando quem está conosco em cada passo do caminho. A certeza de que Deus não nos deixará nem nos desamparará é uma âncora firme para nossas almas, permitindo-nos caminhar com coragem, sabendo que estamos respaldados por seu poder e amor infinitos. Essa promessa da presença contínua de Deus não é apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade que podemos experimentar diariamente em nossas lutas pessoais, nas decisões complicadas e nos momentos de dor. Deus está lá, fiel e constante. Ao esforçarmos e termos ânimo, respondemos a sua convite para confiar plenamente em sua presença, sabendo que Ele nunca nos abandonará. Um exemplo de como Jesus aplicaria essa lição pode ser encontrado no momento em que enviou seus discípulos para pregar o Evangelho. Ele os instruiu a serem corajosos, assegurando-lhes que o Espírito Santo estaria com eles, guiando-os e fortalecendo-os. Jesus mesmo viveu essa verdade, confiando na presença de seu Pai Celestial em cada aspecto de seu ministério. Mesmo ao enfrentar a cruz, sua confiança na fidelidade de Deus lhe permitiu enfrentar a maior adversidade com coragem e propósito.
Seguindo o exemplo de Jesus, podemos aprender a aplicar esta lição em nossas próprias vidas. Ao esforçarmos-nos e termos ânimo, reconhecemos que não estamos sozinhos em nossas lutas. Podemos enfrentar qualquer desafio com confiança, sabendo que Deus vai conosco, guiando-nos e sustentando-nos em cada passo do caminho. Essa certeza nos liberta do medo e nos permite viver com a segurança de que, aconteça o que acontecer, nunca seremos deixados nem desamparados. Na presença de Deus, encontramos a coragem e a força necessárias para viver plenamente, confiando que Ele está agindo em todas as coisas para o nosso bem e sua glória. Hebreus 13:5 nos oferece uma sabedoria profunda para a vida diária. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes agora, porque Ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Assim podemos dizer confiantemente: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Este versículo nos convida a encontrar uma paz e satisfação genuínas na provisão de Deus, lembrando-nos de que sua presença e ajuda são tudo o que precisamos. Vivemos em uma cultura que muitas vezes nos impulsiona a buscar mais posses, mais sucesso, mais reconhecimento. No entanto, o chamado aqui é para viver sem avareza, contentes com o que temos agora. Esse contentamento não é um estado passivo de resignação, mas uma escolha ativa de confiar que o que Deus providenciou é suficiente. Desafia-nos a valorizar o que realmente importa, a priorizar nossa relação com Deus sobre as coisas materiais. A promessa de que Deus nunca nos desamparará, nem nos deixará, é a base sobre a qual podemos construir essa atitude de contentamento. Saber que o Criador do Universo prometeu estar conosco, cuidar de nós e nunca nos abandonar, nos dá uma segurança que transcende qualquer circunstância. Esta certeza nos liberta da ansiedade de acumular mais ou de nos preocupar com o que possa faltar. Com confiança na fidelidade de Deus, podemos dizer com ousadia: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Esta afirmação é um testemunho da confiança que podemos ter ao saber que Deus está ao nosso lado, nos dando coragem para enfrentar qualquer desafio, qualquer oposição, com a certeza de que não estamos sozinhos e que Deus é nossa ajuda constante e segura. Um exemplo de como Jesus aplicaria esta lição pode ser visto em sua vida de simplicidade e confiança no Pai. Jesus viveu sem avareza, sempre contente com o que tinha, confiando plenamente na provisão de Deus. No deserto, quando foi tentado por Satanás a transformar pedras em pão, Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esta resposta refletiu sua confiança de que Deus supriria todas as suas necessidades, permitindo-lhe resistir à tentação e continuar seu ministério com propósito e direção. Seguindo o exemplo de Jesus, podemos aprender a viver com contentamento e confiança. Ao escolher confiar na promessa de Deus, de nunca nos deixar nem desamparar, encontramos uma liberdade que nos permite viver sem medo. Não importa o que enfrentemos, podemos dizer com confiança que o Senhor é nosso ajudador. Essa certeza nos dá a força para enfrentar cada dia com esperança e propósito. Com Deus ao nosso lado, não precisamos temer o que o mundo possa nos fazer, pois seu amor e ajuda são mais do que suficientes para nos sustentar em qualquer situação. Essa confiança em sua presença nos permite viver com alegria e paz, sabendo que estamos sempre em suas mãos fiéis e amorosas. Salmo 73:26 nos oferece uma verdade reconfortante e profunda. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha parte para sempre. Este versículo nos lembra que, embora nossas forças físicas e emocionais possam falhar, nossa verdadeira força e segurança vem de nossa relação com Deus. Em um mundo onde a fragilidade humana é evidente, encontrar uma fonte de apoio inquebrantável é essencial para nossa paz e estabilidade. É inevitável que enfrentemos momentos na vida em que nos sentimos fracos e exaustos. O estresse, as doenças, as decepções e os desafios diários podem nos deixar sem esperança
e sem energia. Nestes momentos, este versículo nos oferece esperança, lembrando-nos de que, embora nossa carne e coração possam desfalecer, Deus é nossa rocha, a fundação sólida sobre a qual podemos nos apoiar, uma base que não se moverá nem se quebrará, independentemente do que enfrentemos. A expressão minha porção sugere uma provisão que é eficaz e satisfatória. Na antiguidade, a porção referia-se à parte da herança que cabia a uma pessoa, algo que garantia seu sustento e segurança. Dizer que Deus é nossa porção é afirmar que Ele é tudo o que precisamos para nos sentirmos completos e seguros. Isso nos lembra que, independentemente de nossas circunstâncias, com Deus temos tudo o que precisamos para ser plenos. Ao confiar em Deus como nossa rocha e porção eterna, encontramos a força para perseverar através de qualquer adversidade. Isso nos convida a mudar nossa perspectiva, a ver além de nossas limitações temporais e a focar no poder e na fidelidade eternos de Deus. Esta relação com Deus nos oferece uma paz que supera nossa compreensão, uma paz que nos sustém mesmo nos momentos mais difíceis. Um exemplo de como Jesus aplicaria esta lição pode ser encontrado no momento de sua maior prova na cruz. Apesar da dor física e emocional que experimentou, Jesus demonstrou uma confiança inabalável em seu Pai Celestial. Quando sua carne e coração estavam desfalecendo, sua relação com o Pai era a fonte de sua verdadeira força. Seguindo o exemplo de Jesus, podemos aprender a confiar em Deus como nossa rocha e porção eterna. Ao fazê-lo, descobrimos uma fonte de força que nos capacita a enfrentar qualquer desafio com esperança e coragem. Esta relação com Deus nos proporciona uma estabilidade e segurança que nada neste mundo pode oferecer. Confiar que Ele é nossa porção significa viver com a certeza de que, aconteça o que acontecer, estamos seguros em seu amor e propósito. Esta verdade nos dá a paz e a força necessárias para viver cada dia com fé e confiança, sabendo que nossa verdadeira segurança e apoio são inquebrantáveis e eternos em Deus. E aí está o segredo que Jesus nos deixou para sermos fortes e resilientes na vida. Ao confiar em sua sabedoria e aplicar seus ensinamentos, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança e paz interior. Espero que este vídeo tenha inspirado e equipado você com as ferramentas necessárias para fortalecer seu espírito e viver uma vida cheia de propósito e esperança. Antes de ir, quero agradecer por nos acompanhar nesta jornada. Lembre-se de que você não está sozinho em seu caminho. Deus está com você a cada passo. Se ainda não o fez, convido você a escrever "Deus é minha fortaleza" nos comentários, para continuar declarando seu poder em sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir esta mensagem. E não se esqueça de se inscrever para mais conteúdo que nutra sua fé. Obrigado por fazer parte de nossa comunidade. Que as bênçãos de Deus estejam com você hoje e sempre. Até a próxima. E que a paz de Cristo encha seu coração. Nos vemos no próximo vídeo.